Aqui você que nos acompanha, já percebeu que nós estamos juntos, trabalhando questões que são fundamentais na vida. Uma destas questões é a importância da compreensão da verdade, de como a mente ela acontece aqui, dentro de cada um de nós. Qual é o fundamento, qual é a base da mente presente? A base da mente é a presença do conhecimento. É interessante a questão aqui do conhecimento, porque para nós nos deparamos com um problema quando estamos lidando com esta expressão. Nós temos a crença de que nós precisamos ampliar, tornar maior o conhecimento. Que quanto maior o conhecimento, quanto mais ampliarmos o conhecimento como uma questão se resolverá. Colocando de uma outra forma, o conhecimento irá nos trazer a resposta para todos os problemas. Mas será que isso é verdade? Ou será que o pensamento que temos sobre o conhecimento é apenas mais um dos pensamentos que o próprio conhecimento tornou aqui disponível também para cada um de nós? Então nós acreditamos que quanto mais amplo, profundo, significativo for o nosso conhecimento, mais livres de problemas nós seremos. Mas qual é a verdade sobre o conhecimento? Como acabamos de colocar, o fundamento da mente presente em nós é a mente que vive no conhecimento. Observe que o que nós chamamos de mente, que conhecemos por mente em nós, é a presença da memória, da lembrança, da recordação. É a presença do conhecimento. Aquilo que nós chamamos de consciência é a presença da mente. E a mente é a presença do conhecimento, que são as lembranças, as recordações. Nós precisamos descobrir a limitação do conhecimento, porque é a compreensão sobre o conhecimento que nos leva além desta limitação, desta condição que é a vida da mente, que é a vida que nós conhecemos. Aqui o desafio consiste em descobrir a verdade sobre a vida. E a verdade sobre a vida é algo além da mente. Mas estamos vivendo na mente. Porque estamos vivendo dentro do conhecimento, dentro da memória e, portanto, no passado. A verdade sobre o conhecimento é que o conhecimento, ele nunca é completo. Nós estamos sempre procurando adquirir mais conhecimento. Porque a ideia por detrás do conhecimento, que é algo que o pensamento sustenta em nós, é de que os problemas não se resolveram porque o nosso conhecimento é insuficiente. Mas quais são
os nossos problemas. O que é o problema que nós temos? Nós temos problemas de diversos tipos e nós precisamos ter uma solução para os problemas que temos. A vida do ser humano é uma vida complexa, difícil. Nós não vivemos em clareza, em lucidez, em compreensão. Nós não temos uma vida em inteligência, em real liberdade, em real felicidade. Nada sabemos sobre quem nós somos. E é porque nada sabemos sobre a verdade da pessoa que nós somos que vivemos desta forma, de uma forma confusa, desorientada, problemática, e buscando, através do conhecimento, uma solução para os problemas. Não percebemos que o conhecimento é limitado. E como algo limitado em nós, não pode resolver questões tão básicas na vida. O medo é uma questão básica. O desejo também. As preocupações, a presença da ansiedade. Reparem, acompanhem isso aqui. Observe que nós queremos, por exemplo, nos livrar da culpa. Aqui temos a pergunta: como se livrar da culpa? Observe a dor presente, o desconforto presente, todo o mal-estar, toda a ansiedade, depressão que a culpa representa. Há uma dor presente neste sentimento. E o pensamento não é a base para a liberação ou para o fim da culpa, ou do medo, ou dos conflitos que os desejos provocam. Não é o pensamento o elemento que pode nos livrar do sofrimento. O que é a presença do pensamento? O pensamento é a presença do conhecimento. Do que é que você tem lembrança? Você tem lembrança daquilo que você conhece, que você viveu, experimentou e, portanto, se recorda. Esta é a presença do pensamento. Portanto, a presença do pensamento é a presença do conhecimento. E é precisamente o pensamento a base da culpa. É a lembrança. É precisamente a presença do pensamento a base do medo. O que é o medo? Nenhum conhecimento, nenhum pensamento pode nos livrar do medo. Porque, na verdade, o medo tem sua origem, sua base, também no pensamento. Do que é que você tem medo? Daquilo do qual você se lembra, que pode lhe ferir, lhe prejudicar no futuro. O medo é algo atrelado ao pensamento, mas os desejos também, a culpa também, a raiva também. E o pensamento é a presença do conhecimento.
Essa é a limitação do conhecimento. O conhecimento, ele é útil. Se você quer aprender aviação, precisa do conhecimento. Se quer aprender a pilotar, se quer aprender mecânica, se quer aprender música, se quer aprender ciência, a presença do pensamento, que é conhecimento, que é memória, é fundamental para falar um novo idioma, para conhecer eletrônica, ou medicina, ou química, ou a pilotar um avião, ou dirigir um automóvel. Tudo isso requer a presença do conhecimento, da experiência, da memória, do pensamento. Mas o pensamento é um elemento em nós, apesar de principal em nossa vida, é um elemento limitado. Ele nos coloca dentro de uma condição de relação com o momento presente, notem, a partir do passado. Porque o pensamento é o passado. O pensamento é a memória. Todo conhecimento do qual nós fazemos uso com base no passado. E o contato com a vida, aqui e agora, não requer o passado. Requer a compreensão do momento presente. O pensamento, ele nos dá entendimento de como lidar com situações que requer a presença do pensamento, que requer a presença do conhecimento e da experiência. Mas a vida não é algo assim. E, no entanto, nós estamos vivendo no pensamento, querendo, a partir do conhecimento, resolver os problemas da vida, que são inúmeros. Em diversas áreas das nossas vidas, encontramos problemas. Mas a base para todos os problemas destas diversas áreas está na base psicológica, no fundamento psicológico, que é a presença do próprio pensamento. Tecnologicamente, os problemas se resolvem a partir do pensamento, que é conhecimento, experiência, que é o passado. Nós fazemos o uso do conhecimento para resolver problemas técnicos, práticos em nossas vidas. Mas nas diversas áreas que envolve a totalidade da vida, onde o pensamento, que é o conhecimento, entra, ele não só não resolve, mas complica tudo. Por exemplo, em nossa relação com as pessoas. Que lugar tem o pensamento? Se quando o pensamento entra, cria confusão. O pensamento é uma limitação. Não é só uma limitação para lidarmos com as pessoas, é uma complicação para lidarmos com elas. Quando você está lidando com alguém, este alguém é a lembrança que você tem dele ou dela. Mas a lembrança é o pensamento, algo que vem do passado. E agora aqui, neste momento, ele ou ela é o próprio movimento da vida? É algo novo? Na vida, tudo está aqui acontecendo neste momento pela primeira vez. O seu encontro com ele ou ela também.
Mas não é assim que estamos lidando com as pessoas. Estamos lidando com as pessoas com base no passado, com base no conhecimento e na experiência que temos dele ou dela. O que, na verdade, é só uma memória, uma recordação, uma limitação. E, portanto, um problema. Porque não estou lidando com ele, não estou lidando com ela. Estou em uma projeção de uma imagem que o pensamento aqui construiu, que o conhecimento aqui dentro de mim estabeleceu sobre ele ou sobre ela. Compõe com calma isso. Você não conhece as pessoas como imagina, como acredita. A sua imaginação, a sua crença é o próprio pensamento. É a própria condição psicológica da pessoa que você é. A pessoa que você é também é um pensamento. Reparem a extensão da gravidade desta interna condição em que nós nos encontramos como pessoas, como este alguém, como pessoa, nós também somos um feixe de lembranças, de memórias, de imagens que o pensamento estabeleceu em nós sobre quem nós somos. Esta é a ideia do eu. Um conjunto de pensamentos, um conjunto de memórias, lembranças, imagens. Este é o conhecimento que temos. Algo presente em nós, que é o resultado do passado. Nós erguemos em torno deste centro de memórias, nós erguemos uma autoimagem que se coloca acima de todas estas imagens que nós temos sobre quem nós acreditamos ser, sobre como nós nos sentimos. Esta autoimagem está na relação com o outro. Reparem a complicação que se tornou nossas vidas e que nós sustentamos como sendo nossas vidas. Não há paz, não há compreensão, não há inteligência, não há verdadeiro amor, verdadeira liberdade, porque estamos vivendo no conhecimento. E precisamente aqui o conhecimento é uma limitação que sustenta problemas. Há uma separação entre eu e você, entre nós e eles. Isso ocorre na família, ocorre na cidade, ocorre no país, ocorre entre os países. É o que nós chamamos de vida humana. Nós estamos lidando com a vida a partir das pessoas, das imagens. Estas são as pessoas. É confusão na certa. O conflito está estabelecido. O sofrimento está estabelecido. São os problemas diversos que nós temos na relação com o mundo. É algo que começa dentro de nós mesmos. A sua inquietude, a sua impaciência, o seu medo, a sua raiva, inveja.
esta culpa presente. Você pergunta como se livrar da culpa, mas também pergunta como se livrar da raiva, como se livrar do medo. Não há solução para esta questão no campo do pensamento, no campo do conhecimento. Então, repare que coisa interessante nós temos aqui. Para consertar uma aeronave, precisamos do conhecimento. Para pilotar um avião, nós precisamos do conhecimento. Para falar um idioma, nós precisamos do conhecimento. Mas não precisamos do conhecimento na vida. Para uma visão da vida, para uma visão do outro, para uma visão de nós mesmos. É aqui que nós precisamos de um contato real com a verdade divina. Portanto, a grande pergunta é como encontrar Deus. Isso é outra coisa que o pensamento também projeta no futuro, como um ideal. Não é um problema para o pensamento. Há uma resposta para esta questão. Mas esta questão não é um problema. É um problema apenas para o pensamento. Aqui, a compreensão da verdade sobre nós mesmos elimina esta questão. A questão é como encontrar Deus. Porque a compreensão da verdade sobre si mesmo, vamos esclarecer isso aqui para você, requer a presença do autoconhecimento. E a presença do autoconhecimento requer o aprender sobre o autoconhecimento. Este aprender não é adquirindo conhecimento. Nesse sentido, nos deparamos com uma nova forma de aproximação da vida, de um novo aprender. É o aprender sobre nós mesmos. E não podemos fazer uso do conhecimento neste aprender. Aqui não entra o conhecimento. Aqui entra a constatação, a percepção. Aqui entra a compreensão, a presença da inteligência. É porque não temos a ciência desta inteligência. É porque não há esta compreensão, esta nova aproximação da vida, que os problemas estão presentes. A ciência que revela a verdade do seu ser é este novo aprender. Algo aqui e agora, momento a momento. Precisamos de um cérebro que silencia, de uma mente que se aquieta, para a constatação do momento presente sem o passado. Então, eliminamos a ilusão de alguém, deste mim, desta pessoa. Esta pessoa, este mim, este alguém, é a presença do próprio problema. É ele a presença do próprio conhecedor, experimentador, do próprio pensador. É a presença do passado, a presença do eu, a presença do ego. Portanto, o que é este olhar, este perceber, este novo aprender? É este novo aprender que revela a única realidade presente, que é a realidade divina. Não existe este pensador, este eu, esta pessoa. É apenas algo que o pensamento está aqui trazendo como parte daquilo que ele representa.
É apenas a presença do passado, a ilusão desta pessoa. Quando você aprende este novo aprender, que é olhar para as reações que surgem aqui e agora, neste momento, reações que, por sua vez, estão vindo do passado, estão aparecendo aqui em razão de uma memória, de uma lembrança, de um pensamento, de um conhecimento. Nós eliminamos o eu, eliminamos este mim. A ilusão desta pessoa presente. E assim, este contato com o momento presente é o aprender sobre nós mesmos. Neste olhar, o pensamento que surge, a emoção que surge, o sentimento que aparece, todo e qualquer contato com o momento presente. Tomar ciência deste instante requer uma atenção sobre as nossas reações. Esta atenção revela a presença da meditação. Portanto, aquilo que revela a realidade divina, a realidade de Deus, revela aqui e agora. É a presença do autoconhecimento, do aprender sobre nós mesmos. Aqui não se adquire conhecimento, não se adquire experiências. É um constatar, é um perceber, é a própria presença da meditação, a ciência que revela a verdade divina. Portanto, o que é meditação? A meditação, o que ela é? O que ela representa? É a constatação da vida neste momento, se revelando sem o passado. É a vida se revelando neste momento, sem o eu, sem o conhecedor, sem o experimentador. Não existe nada mais significativo na vida, de maior significância e importância para cada um de nós, do que a ciência da meditação, da verdade da meditação. Porque as pessoas praticam aí fora algo que elas chamam de meditação. Aqui estamos lhe convidando à realidade da meditação. Não é da prática da meditação, e sim da meditação de uma forma prática, vivencial, que é a constatação deste momento sem o passado, o que requer um olhar sem o observador, um perceber sem o percebedor, o que requer a presença da meditação sem o meditador. É algo que se revela agora, aqui, neste momento. É a própria compreensão das nossas reações, quando não interferimos a partir do passado com as reações, que surge a compreensão desta limitação, que é a limitação do conhecimento, que é a limitação do pensamento. E assim algo ocorre aqui. Algo se revelando aqui, que não faz parte do conhecimento, que não faz parte do passado. É a própria realidade da vida, do mistério, daquilo que é indescritível, que é a presença da verdade, que é a presença do seu ser. Nós não sabemos nos aproximar da vida, porque não fomos educados para isso. Nos disseram
nos mostraram como viver no pensamento, como viver no conhecimento e na dependência do conhecimento. Aqui, o contato com a realidade da vida é o contato com ele ou ela, sem as imagens que o pensamento constrói, sem as crenças que o pensamento tem. É o seu contato com o momento presente, sem ideias de como este momento deveria ser, de como este momento deveria ser para mim. Será possível a vida acontecendo aqui e agora, de uma forma tal que o sentido de um experimentador não entre, de um pensador não apareça? A liberdade consiste em um cérebro livre do passado, em uma mente que se tornou ciente de suas reações. É quando, de fato, a mente como nós conhecemos termina. A realidade deste ser é a realidade desta real consciência, desta presença da verdade. Então, aqui está a resposta da vida, a própria ciência da vida, quando o eu não está, quando o ego não está. Esta é a realidade divina, esta é a realidade de Deus. Os encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, são encontros online para aprofundarmos tudo isso que tratamos aqui com você. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar dos encontros online nos finais de semana. Fora os encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Olhar para esse momento sem o observador, perceber a vida sem o percebedor, lidar com a experiência sem o experimentador. É a verdade em expressão, é a vida como ela acontece, sem o eu. Aqui com você, nós estamos trabalhando isso, o fim do ego. O fim do ego é o fim do medo, é o fim do sofrimento.